E de repente, com uma causa de ajuste hormonal, você já equilibrou a articulação, o sono, a depressão e o peso. E ela não precisou de 4 profissionais, ela tá com 2. Ela tá com uma pessoa cuidando da alimentação, suplementação, uma pessoa cuidando dos hormônios. A gente pega a paciente no consultório que tá tomando um antidepressivo porque ela tá triste, tá tomando um remédio pra dormir porque ela não consegue dormir, tá tudo errado. A gente tem que tratar a base. E a base é a base hormonal. É o equilíbrio hormonal, é a gente conseguir equilibrar os hormônios para que a paciente não use um infinito. Aí ela vai pro neurologista, ela vai pro psiquiatra, ela vai pro médico da dor, aí vai pro ortopedista. Um médico que entende todo o sistema ali daquela paciente, a gente consegue tratar já ela como detecta todo. A causa. Exatamente. É uma simplificação, inclusive, desse desmembramento médico, onde cada hora ela tá procurando um profissional para tratar um sintominha. Quero falar com você que acha que sempre tem um milagre por trás do emagrecimento. Uma hora é caneta, uma hora é exercício, uma hora é drenagem, uma hora é suplemento, emagrecedor do momento, drenante do momento. Para com isso. Tem um método que é infalível, principalmente para você emagrecer depois dos 35 anos, que é a dieta hormonal. Você pode conhecer mais sobre ela e ainda perder de 2 a 5 quilos em apenas 7 dias no desafio do emagrecimento. O link para inscrição tá abaixo desse vídeo. Te vejo lá. Ei, começando mais um episódio do PDCast. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico. A mulherada vai ficar aqui presa nesse episódio, porque hoje a gente vai falar de modulação hormonal. Então, tudo sobre hormônio e com a melhor. É a minha médica quem cuida dos meus hormônios, quem tá dentro da minha clínica atendendo meus clientes, tá dentro do plano PD atendendo as minhas alunas, a maravilhosa doutora Carla Confesso, que é nutróloga e tem 25 anos de prática clínica. E, peraí, que eu tenho um adendo pra falar, que tem o maior número de horas em congressos médicos, com certeza que qualquer pessoa. Todos os congressos de saúde da mulher, ela está presente. Tudo que tange hormônio, eu tenho confiança plena de que ela vai estar achando os melhores caminhos. Muito bem-vinda, minha doctor. Ai, prazer, PD, um prazer enorme estar aqui com vocês. O assunto hoje é polêmico, não é nada novo, né? Até porque tem muita coisa que dizem que é novidade, mas não é novidade pra gente, ó. A gente tá anos de luz na frente, na verdade, PD. E aí, vamos falar aí sobre hormônio, vamos lá, começa aí, vamos... A primeira pergunta que não quer calar, e provavelmente é aquela que você mais se pergunta ou que você mais fala no seu grupo de amigas. Doutora Carla, hormônio dá câncer? Óbvio que não. Que dá câncer, né, PD? É óbvio que a pessoa tá acima do peso, e não tá com seus nutrientes equilibrados, não tem um estilo de vida saudável, tudo isso que você preconiza que é a base de tudo, gente. Vamos falar um papo sério, reto, gente? O que dá errado é a pessoa usar hormônio sem ela estar com o terreno biológico dela preparado, que é tudo que a Patrícia faz. É equilibrar vitaminas, sais minerais, manter a paciente no peso ideal. Gente, o que mais dá câncer hoje em dia se chama obesidade, que é uma doença que agora tem Código Internacional de Doença, E66, que é uma pandemia, isso sim dá câncer. Não é só câncer de mama, de útero, é diversos tipos de câncer, não é verdade, Patrícia? Isso. E o que aconteceu recentemente com os rótulos desses hormônios? Babado. Gente, babado que pra gente não é nada de novo. Na verdade, agora, no dia 10 de novembro, o FDA, né, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, é como se fosse a Anvisa no Brasil, ela tirou aquela tarja preta da reposição hormonal que nos Estados Unidos condenavam, gente. Isso foi um erro que atrapalhou uma geração inteira, não é verdade, Patrícia? 10 de novembro, a tarja preta da reposição hormonal feminina nos Estados Unidos, ela foi retirada, tá? Era o que chamavam black box. Na verdade, o que acontece? Tinha um mito aí, grande parte, porque um estudo chamado WHI, no início da década de 2000, dos anos... meu Deus, enrolei. Vai lá, pode ir falando. Bem, no início dos anos 2000, que falava que o quê? Reposição hormonal dá câncer. Gente, isso foi um estudo totalmente errado, um estudo equivocado, em que pegaram mulheres, muitas das vezes, que não estavam, o quê? Ávidas a fazer reposição hormonal. Muitas das vezes, o quê? Aquelas mulheres que já tinham passado daquela janela de oportunidades, que eu vou falar um pouquinho sobre a janela de oportunidades, porque, na verdade, hoje em dia, nem é tão assim, que é o quê? Aquela mulher que já entrou na menopausa há mais de 10 anos. Então, assim, o que é o ideal hoje em dia? Iniciar a reposição hormonal o quanto antes. A gente não precisa mais parar a menstruação para iniciar a reposição hormonal. Os atuais guidelines, eles falam o quê? Que a gente tem que tratar a reposição hormonal na fase de transição menopausal, ou seja, perimenopausa. Até 10 anos antes que precede aquele marco de 1 ano sem menstruar mais, porque menopausa é caracterizada com isso. Quando a mulher fica 1 ano
tem 1 ano que ela não menstrua mais, aí sim é menopausa. Os atuais guidelines, eles preconizam o quê? Quanto antes tratar essa mulher, melhor ela vai passar na fase de menopausa. Vai mitigar todos os efeitos colaterais de falta de sono, de falta de energia, de ganho de gordura centrípeta, de proteção cardiovascular. Então, o que que a gente sabe? Tratar o quanto antes. Então, uma geração toda ficou ali sem fazer reposição hormonal porque tarjavam isso. Mas eram mulheres que estavam acima do peso, eram mulheres que não estavam com seu terreno biológico ali preparado para receber. Porque, gente, reposição hormonal é a cereja do bolo. A mulher tem que estar preparada para isso. Então, é por isso que eu e Patrícia, a gente tem uma liga muito importante. A Patrícia trata todo o terreno biológico. Quando a Patrícia fala, agora sim, ela está pronta para receber, a paciente voa, a paciente vai com tudo, porque ela está limpa. A gente precisa de ter o metabolismo do nosso corpo preparado para receber os hormônios. Não é só dar o hormônio e pronto. Se a paciente não tem uma vitamina D equilibrada, um ferro não está bom, enfim, os Tem minerais. outros hormônios em desalinho também, um Exatamente. hormônio tireoidiano, um cortisol, uma melatonina alterada. Isso tudo vai influenciar, inclusive, a prescrição desses hormônios. Exatamente, porque é o que a gente sempre preconiza, não é verdade, Patrícia? A menor dose é a melhor dose que o quê? Que surta efeito na paciente. Então, às vezes, a gente pega receitas ali que a Patrícia olha, a gente faz testes também super importantes, metabólicos, de hormônios na urina, que a gente pega ali, a gente olha, a paciente está com a testosterona lá em cima, mas ela está totalmente inflamada, não é verdade, Patrícia? Uhum. São coisas que a gente fica chocada, e isso, acreditem se quiser, é o nosso dia a dia, tá? As pessoas acham que dar demais vai surtir efeito. Não vai surtir efeito. Se ela tiver com todo o terreno biológico dela despreparado, ela tá ali fazendo uma sobrecarga e muitas das vezes a paciente fica mais inflamada ainda, não é E verdade? Carla, por que você nota, assim como eu, que tem tantas mulheres com sinais, com sintomas, mas exames de sangue que não estão coerentes com aqueles sinais e sintomas? Então, assim, primeiro talvez a gente falar um pouco quais são os melhores exames de sangue Uhum, para monitorar hormônios, não uhum. só hormônios sexuais, mas hormônios na mulher No acima dos geral. 40 anos. E por que que muitas vezes a gente não vê essa realidade, o sintoma está mais grave do que parece que a deficiência hormonal está presente? Excelente pergunta, Patrícia. Na verdade, a gente tem que saber o que os atuais guidelines, tá, as sociedades europeias, até o Brasil agora recentemente, a gente sabe que a gente não trata exame. Então, o que que precisa muito do médico, do nutricionista, do profissional de saúde que está acompanhando aquela mulher? Aquela escuta ativa. A gente trata a clínica da paciente. Quando o paciente já tem um achado ali de exame de sangue, ou até mesmo exames mais, que a gente usa, mais profissionais, vamos dizer assim, de um Mais exame funcionais, mais funcionais, integrativos. integrativos, que já tem uma alteração, aquela paciente já está sofrendo por isso há muito tempo. Então, por isso que é importante da escuta ativa a gente tratar sintoma, a gente trata sintoma da paciente, a gente não tem que esperar falhar a menstruação, a gente não tem que esperar o FSH dar aumentado, isso tudo é um grande equívoco e cada vez mais a gente vê isso nos congressos e os pacientes que têm melhores resultados são aquelas que são tratadas muito antes de entrar de fato na menopausa. Agora, que a gente deixe claro também que tratar sintoma é tratar o sintoma através da causa daquele Uhum. sintoma. Porque se a gente pensar assim, ah, não dormir bem é um sintoma, você não vai dar um remédio para dormir, Óbvio que isso é o né? grande erro Então, das pessoas que tratam de não ter essa visão integrativa que a gente tem, Patrícia. Muitas vezes o paciente a gente pega a paciente no consultório que está tomando um antidepressivo porque ela está triste, está tomando um remédio para dormir porque ela não consegue dormir, está tudo errado. A gente tem que tratar a base, e a base é a base hormonal, é o equilíbrio hormonal, a gente conseguir equilibrar os hormônios para que a paciente não use um infinito, aí ela vai para o neurologista, ela vai para o psiquiatra, ela vai para o médico da dor, sendo que às vezes a dor dela articular é por baixa de estradiol, vou uhum, dar um exemplo clássico, né, uhum, paciente com o ombro congelado, aí uhum. vai para o ortopedista, e um médico que entende todo o sistema ali daquela paciente, a gente consegue Já tratá-la como um todo. detecta a causa ali. E de Exatamente. repente, com uma causa de ajuste hormonal, você já equilibrou a articulação, o sono, a depressão e o peso. Com E ela não precisou de certeza. 4 profissionais, ela De tá com 2. Ela tá com uma Exatamente, pessoa cuidando da alimentação, suplementação, uma pessoa cuidando dos hormônios. exato. Então, assim, é uma simplificação, inclusive, desse desmembramento médico, onde cada hora ela tá procurando um profissional para tratar um sintominha. É, especialista do subespecialista, Uhum. quando você encontra isso
uma equipe ali equilibrada, junta, agregada, que entende, que escuta, aquela voz ativa, que faz os melhores exames, porque a gente trabalha com os melhores exames, né, Sim. Patrícia? Não tem a menor dúvida. E o paciente, ele sai dali e fala: "Nossa, como é que eu aí fala assim: "Consegui tirar meu antidepressivo, consegui Uhum. tirar meu remédio de dormir", tudo por uma causa básica. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, vou dar um exemplo clássico, porque isso acontece muito, a gente até ri, eu e a pedente fala assim: "Vamos fazer o funny cast", mas é verdade, tem pacientes que muitas das vezes chegam ali: "Ah, não, porque eu já tirei o útero e o meu médico falou que não precisa de progesterona". Gente, progesterona é o hormônio do sono, o paciente precisa de uma progesterona ali para melhorar, né, tem as ações GABAérgicas ali de melhorar a indução do sono, e o paciente está lá: "Não, ele falou que não precisa porque eu não tenho útero". E isso a gente É, quanto tempo a gente fala assim? isso Eu é um clássico, da medicina mais tradicional, Funcional, dos é. médicos que de repente não estão atualizados. Porque pode ser um médico antigo, mas um Médico médico atualizado, né. atualizado, não é a Exatamente. antiguidade que vai definir isso, mas é o quanto ele frequenta hoje os principais congressos, e por isso até que eu abri falando do quanto essa saúde profissional ela é importante, do quanto, estar numa área de saúde em constante evolução requer que a gente vá acompanhando todos esses congressos, todas essas demandas, todas essas novidades, para a gente poder trazer excelência Lógico, para com o tratamento certeza. das nossas pacientes. Até porque o que a gente fala hoje, apesar de ser normal pra gente, ainda é muito novo Para para a muita, grande maioria das pessoas. com E por isso que certeza. cada vez se torna mais importante espaços como esse, onde a gente possa alcançar mais mulheres e possa falar com mais clareza. Agora, falando sobre os exames que avaliam a parte hormonal, quais são os principais exames que não podem faltar numa mulher 40 a mais? Se a gente pensar assim, tireoide, a parte metabólica, se a Uhum, gente pensasse assim num painel, uhum. Ah, mínimo básico, assim, tá. hormonal. Gente, hemograma, ferro, ferritina, hormônios da tireoide, TSH, T3 livre, T4 livre, Os eh, anticorpos os da tireoide, anticorpos, muito importante a gente estudar o Hashimoto, que é uma doença autoimune que muita gente não não conhece sabe nem que nada, tem. não sabe nem que tem. É impressionante, porque para mim, pra Patrícia, é uma coisa tão básica, mas que às vezes eu pergunto assim: "Ah, você tem tireoidite Hashimoto?". "O quê? O que que é isso?". Nunca ouvi falar, que é uma doença Aham, autoimune que acomete 30% das mulheres, que muitas das vezes ela passa uma vida inteira sem e saber. sem saber, né. A parte dos hormônios sexuais, obviamente, né, testosterona, estradiol, Dihidrotestosterona. dihidrotestosterona, todos esses hormônios, assim, são super importantes. Cortisol, né, Uhum. vale lembrar que o melhor exame para cortisol não é o cortisol sanguíneo, é o cortisol Salivar. salivar. Uhum. Então, assim, isso é o mínimo, trivial, homocisteína para ver marcador inflamatório, Insulina, insulina, glicose, glicose. Hemoglobina hemoglobina glicada, porque às vezes aquele glicada. paciente também faz aquele exame ali, faz aquele jejum lindo na véspera, dá uma glicose linda, você pega a glicada, que é o quê? A sua glicemia dos últimos 90 dias, então o paciente não consegue mentir pra gente, não é É. verdade? Então só aí já tem uns 20 exames. Uns 6 tubinhos de exame de sangue para você Sem poder contar colher. as vitaminas básicas, né, Claro. vitamina D, que é um pró-hormônio, É. magnésio, Aí enfim, a gente vai chegar naquele pedido que a gente tem lá ferro, na aquela clínica, aquela listinha lista básica. básica. E Ah, aham. básico, né. Não, É. sem contar, né, que aquela parte que tem muito médico que pede assim, até listas maiores do que a gente realmente pede. A gente pede o básico que a gente julga necessário, que é um básico bem completinho. Mas às vezes tem paciente que pede exame, esse médico que pede exame que nem ele sabe não sabe nem por que tá pedindo. Pediu porque ouviu dizer que era pra pedir, aí eu falo: "Mas por que que pediu isso?". "Ah, não Ou sei". então a interpretação do exame também é muito rigorosa em torno dos valores de referência. Super importante isso, Dá mega um exemplo, importante. por exemplo, da tireoide, que é o que a gente talvez mais vê, Com esse certeza. afastamento dos valores de referência já com sintomas clássicos de Uhum, enfraquecimento de unha, extremidades mais frias, metabolismo mais lento, uhum, depressão, cabelo mais fino, que são sintomas de hipotireoidismo, mas uhum. às vezes aquela mulher ela tá numa zona ali intermediária no valor de referência, Que né. muitas das vezes o clínico ele vai falar: "É um hipotireoidismo subclínico". Eu falaria assim, mas é óbvio, a gente pega um TSH da paciente ali acima de 2,5, a mulher lá tá com extremidade fria, vive cansada, aí pega um T3 livre que tá ali abaixo de 3 e a paciente não entende por quê. "Ah, mas tá no valor do padrão do laboratório". Gente, a gente não padrão de laboratório é uma simples referência. A gente sempre vai querer trabalhar com níveis que a gente considera que sejam Excelentes, excelente, ótimos. trabalha com excelência, né, a verdade é essa. Outra coisa, um ferro. "Ah, não, meu ferro tá ótimo, tá 40, tá no nível do gente, tem que ter um ferro acima de 70, 80. A mesma coisa a ferritina, que é o depósito de ferro. E aí vale lembrar que
semana passada mesmo eu atendi uma paciente que ela falou pra mim, falou assim: "Ah, mas eu fui no médico, a minha ferritina tá 250, o médico falou que tá ótimo, e o ferro dela 40". Gente, ferritina é um grande marcador inflamatório, e o médico falando que estava ótimo o depósito dela, ela estava totalmente inflamada. Mas como que o meu ferro tá bom e a ferritina? Aí a gente tem que usar outros parâmetros, a gente tem que ver o índice de saturação de transferrina. Então, assim, são coisas que pra gente é muito básico, Patrícia, que o leigo não entende, entendeu? Então, assim, é preocupante. Um monte de mulher chega pra gente desesperada porque tá sendo subdiagnosticada, enfim, não tá sendo tratada como deveria, Ô, enfim. Carla, e assim, você diria que percentual de mulheres hoje é candidata à reposição hormonal? Quem são aquelas que não são de jeito nenhum? Uhum, Quais são aquelas que precisam de avaliação? E como que é para a mulher que, por exemplo, fez um tempo, parou, não uhum, sabe se pode voltar? Quais são hoje as indicações e as contraindicações para que a gente possa ser um pouco mais clara com quem está em dúvida hoje uhum. sobre isso? Bem, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que toda mulher merece uma reposição hormonal, tá? Exceto aquela mulher que de fato teve um câncer de mama, um câncer ginecológico, que foi no oncologista e ele contraindicou, contraindicação absoluta, ou aquela mulher que tem um fator ali, hematológico que não possa fazer a reposição hormonal. Isso sim. Agora, todo o resto pode fazer, contanto que ela esteja preparada e ávida para receber o hormônio. A gente sabe que a reposição hormonal, ela garante uma proteção cardiovascular, ela mitiga, fenômenos de osteopenia, de osteoporose, ela ajuda a A parte mulher. cerebral, Parte cerebral, absurdamente. cognição, diminuição das doenças neurodegenerativas, Alzheimer, que é uma, né, na verdade é uma grande causa aí das pessoas. A expectativa de vida aumentou, só que a gente tem que viver com qualidade, não adianta a gente viver sem qualidade, sem energia, sem memória. Então eu acho que todas são candidatas, exceto aquelas que têm uma contraindicação absoluta. As relativas têm que ser ponderadas junto Com um profissional com o médico. profissional médico, sempre, 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 sempre. Mas eu acho que o boom da modernidade é isso, a reposição hormonal, quando bem-vinda, bem alinhada, uma reposição fina, ajustada para paciente, isso vai fazer com que a paciente tenha uma longevidade saudável, porque não adianta ela também, né, envelhecer sem músculo, sem memória, que aí não Ou deprimida ou com a deprimida, farmácia farmácia do kit para é, acordar, para dormir, para aham, viver, aham. não dá, né, Paty? E me fala o seguinte, quais são hoje as principais maneiras de fazer a reposição hormonal? Uhum, Via oral, transdérmico, injetável, aham, implantes hormonais? Fala um pouco de cada uma, uhum. contraindicações e indicações. Tá. Então vamos lá, reposição hormonal, assim, a via mais tradicional que a gente vai falar aqui é a via transdérmica, que são aquele gelzinho que a gente usa, o estrogel, Sandrenagel, reposição de progesterona oral, Trogestão oral. E tem a via de administração pelos pellets hormonais, tá? Que são os implantes hormonais, né? Via intramuscular para mulher eu não faço, não considero boa, muito menos reposição hormonal por via oral, que para mim isso já passou, isso é coisa do passado, mas infelizmente a gente tem uma grande quantidade de pacientes que chegam pra gente, fazendo reposição hormonal por via oral, que para mim Dá isso, exemplos tipo, de Nativa, Pro, essas coisas que tem metabolização hepática, tem, assim, não tem por que fazer, Patrícia, e para mim aumenta risco de uma aumenta série de de risco de várias doenças. doenças Uhum. sistêmicas, tudo. Então, assim, eu acho que tem a via transdérmica, tem a via oral. Oral, na verdade, então, Eu só só progesterona. progesterona, no Uhum. caso, só progesterona. Então você que está usando progesterona em casa, isso é uma coisa que, em linhas gerais, está bem Ok, indicado. bem ok. Mas estradiol, via É. oral, Estradiol, estriol, nada disso, gente, não. não dá. Testosterona, gente, não, esquece isso. A via transdérmica ou Aí vamos para via transdérmica. Via transdérmica é o gelzinho. Quais são as contraindicações? Por exemplo, se a pessoa tem filho pequeno. péssimo, né, pode ter contaminação, passar para criança, enfim, virilizar sem não precisa disso. Então tem que ter um cuidado, a paciente tem que ser muito religiosa em saber que tem que passar aquela hora, aplicar direitinho, esperar absorver. E a grande verdade é que a mulher atual, a mulher Tá moderna, correndo. tá correndo, ela
ela esquece, ela vai passar um dia, não vai passar 2, e aí ela não melhora, ela não melhora. Eu não vou dizer que são todas que precisam, fazer outra via, mas a grande maioria que tá correndo, não consegue dar conta, entendeu? E existe um limite de absorção e de aproveitamento daquele hormônio pela pele, Sim, né. que é muito individual, né, Uhum. Patrícia. Tem aquela paciente que não absorve tão bem, E que tem ela a questão da transpira. manipulação também, Que exatamente, a né. farmácia magistral é uma farmácia magistral, até Uhum. as indústrias. Então, assim, é complicado, a gente não consegue ter uma certeza de entrega para aquela paciente. Então, o que que quer dizer? Se você, por exemplo, está usando um gel transdérmico desse, fazendo reposição hormonal, esquecendo 2, 3 dias na semana, você não está fazendo uma reposição hormonal adequada, porque o tempo de vida desse hormônio ativo no teu corpo é muito pequena. Então, se você no próximo dia já esquece, do outro dia você já esquece, já não tem mais Já aquilo, né. é Talvez uma verdade. mulher como eu, que está ainda no climatério, ainda tenho produção. Se eu falhar, é menos grave que uma mulher que não produz mais esses hormônios praticamente. É mais ok, né, É, né, é mais é ok, mais mas não é ok, é mais aceitável, estável. mas assim mesmo não é assim que vai funcionar. E aí se a gente for para os pellets, que é a minha opção e a sua opção, você Uhum, usa eu implante, eu uso uso. implante, como que é? As pessoas têm um pouco de, preconceito por Muito conta daquela preconceito. questão do chip da beleza. Gente, chip da beleza, vamos falar, agora eu vou ter que falar, porque esse assunto me incomoda. Quando fala assim: "Ai, doutora, eu quero botar o chip da beleza", pode ser o chip do horror, né. Vamos falar aqui que pode ser o chip do horror, a grande verdade é essa. O que eu já peguei de paciente, já te E fa ganhando 10 quilos, ganhando 12 10, depois do 12 implante quilos, a desse. paciente está atendendo, ela vai lá, o médico lá botou o mágico lá da bola de cristal, botou pra ela lá: "Vamos botar o chip da beleza". A mulher tá gorda, tá inflamada, meteu o chip Uhum. da beleza, ela ficou forte, Bunduda, bunduda, coxuda, cheia de coxuda, inflamada, cheia celulite. de celulite, porque ela não merecia. O hormônio é a cereja do bolo, então não existe chip da beleza. O que existe é uma reposição ajustada, alinhada, que aí a gente vai falar de coisas, assuntos sérios. Eu vou usar um estradiol, uma dose que seja para aquela paciente, individualizada, não é receita de bolo, é ver os exames dela, é ver as queixas dela, e aí a gente vai ajustar conforme a necessidade individual de cada paciente. Um implante que eu boto numa paciente A, não é o mesmo que eu boto na B, nem na E C. mesmo, por exemplo, eu que já botei mais de um implante com a doutora Carla, cada vez que a gente vai fazendo o implante, a gente vê de novo os meus exames, a gente faz os testes funcionais, a gente avalia meus sintomas. Não, então vamos botar um pouquinho mais de estradiol? Ah, então vamos aumentar um pouquinho a testosterona? Então vamos fazer dessa forma? E a gente vai fazendo, e isso eu costumo dizer, não é porque ela tá aqui não, mas eu falo para os meus pacientes todos. Achar um médico como ela, que faz isso de maneira perfeita e com excelência, eu trabalho há 24 anos. Antes da Carla trabalhar dentro da clínica, quando as minhas pacientes faziam fora da clínica a reposição hormonal com o implante, era um desastre. As pessoas engordavam, as pessoas ficavam mais inflamadas, elas adoeciam ainda mais das suas queixas originais, porque aquilo vinha no momento errado, vinha com o corpo despreparado, tudo isso que a gente vem falando. Então, achar a ciência da combinação perfeita, eu costumo dizer que parece, sabe quando quem já foi a um psiquiatra e tentou achar o remédio certo, a combinação certa do psiquiatra, a dose certa, tudo isso é quase uma alquimia. Alquimia, Então, total. o profissional que acha isso, gata, segura, abraça nele e você viaja, se for necessário, a cada 6 meses para você colocar o seu implante, como muitos dos pacientes vêm até a Carla, 6, 6 meses, 5, 5 meses, para colocar um implante absorvível, porque deu certo, não muda de médico. Implante, hormônio, não é tudo igual. Você pensa assim: "Ah, mas é tudo testosterona. Ah, mas é tudo Não. estradiol". Não, não é. Porque você botou a dose errada do estradiol, com uma dose maior da testosterona, com uma gestrinona que também pode viralizar Tem tudo não é junto com a testo, que de repente a progesterona veio em gel, ou então a mulher tá fazendo o Mirena para reposição de progestágeno, né, então, quer dizer, a combinação que tudo isso vai ter é totalmente diferente. "Ah, mas tem um médico na minha cidade que põe implante". Pô, boa não. sorte pra você, porque pode dar, assim, uma zebra total. Ele pode botar os mesmos hormônios que ela colocaria em mim, mas numa combinação diferente. Exatamente, a dosagem, é o que a gente fala, né, entre o remédio e o veneno que difere a dose, né, isso é um ditado E muito e sábio. tem mais, o próprio laboratório dos Isso que eu ia implantes. falar. Então isso faz muita diferença, o laboratório que você vai usar. Tem profissional que usa um hormônio de cada laboratório, então você não sabe se aquilo ali tá tendo uma máxima eficiência. Então, assim, tem como errar feio. Não é Feio. porque tem gente que põe implante, porque é tudo testosterona, é tudo estrogênio. Porque minha médica disse que eu preciso de gestrinona com testosterona, com progesterona, com estradiol.
Tá bom, mas quanto de cada coisa? Como que ela vai colocar? E esse implante é por 1 ano? Esse implante é só por 6 meses? Tudo isso muda Muda. a dinâmica. Quanto você tá preparada para receber? O quanto você já fez uma dieta hormonal? O quanto A você dieta já hormonal é o desinflamou? básico. Quanto que você isso vai funcionar para qualquer mulher que vai para o hormônio ou que não vai fazer reposição hormonal por qualquer motivo que seja. Então, a gente tem que ter todos esses elementos muito bem alinhados e amarrados, e a escolha do profissional também faz muita diferença nisso. E eu já passei por isso, então eu posso falar não só como nutricionista, que acompanha há 24 anos meus pacientes, mas também como paciente que já colocou um implante hormonal que não foi bom pra mim, que eu ganhei 9 quilos, pode ser de massa muscular? Pode, mas fiquei roliça, Não fiquei era o que você queria, bunduda, não era o seu fiquei coisa não objetivo. era meu objetivo. Jamais. Então não era isso que eu queria, então espera aí, meu preço pra parar de menstruar, porque minha menstruação é abundante, é esse? Quero Não, não não, vale. É até legal você falar dessa questão da menstruação, né, porque né. muitas das mulheres também, nessa fase de transição menopausal, elas começam a desenvolver adenomiose, começam a sangrar mais, aí fica com ferro lá embaixo, aí você vai lá, vai num médico e fala: "Ah, porque eu tô usando ferro há muito tempo e eu não quero fazer reposição hormonal, que eu tenho medo". Gente, não adianta ficar repondo ferro se a gente não tratar a causa, estancar a sangria. Muitas das vezes é um implante de gestrinona ali que vai botar nela que a paciente vai parar de sangrar, e Então, ela vai ter qualidade de e vida. foi o meu caso, eu tinha ferritina que variava de 3 a 5. O Nossa, ideal pra foi. mulher é ferritina de 75 a 100. Então eu tinha uma ferritina inexistente, eu não sei nem como é que eu estava de pé, com Vivia cansada, energia, né. e não vivia cansada, É, vivia o seu fazendo isso corpo já ia tudo. fazendo ali aquela Adaptação. adaptação, porque o corpo é Talvez faltasse esperto. oxigenação no cérebro, talvez o envelhecimento celular fosse mais acelerado e a gente não tá Seria, mas graças a Deus enxergando, não né, e a parou. gente de repente não É. tá enxergando. Então eu passei anos repondo ferro e não fazendo nada em relação à menstruação. Repondo ferro e aí subia ali pra 8, subia pra 10, no próximo mês menstruava, Nossa. caía de novo. É. Então esse é um sintoma característico do climatério, a mulher Muito. aumentar o volume, Uhum. muitas vezes, da menstruação. Antes mesmo dessa menstruação começar a alternar, a não vir todos os meses, né, tudo isso podem ser sintomas que variam de mulher para mulher. Marisa, no climatério. De mulher pra mulher, Marisa, Marisa. hein. Podcast. Gente, mas é muito papo, gente. Agora, a Patrícia tá falando aqui uma coisa que, muitas vezes eu também pego, assim, as pacientes que falam assim: "Olha, doutora Carla, eu vim fazer a consulta com você, mas eu quero te falar o seguinte, eu já fiz, a dieta hormonal e eu posso falar, metade dos meus sintomas desapareceram". Ou seja, a base, o terreno biológico. A paciente já chega ali, fez a dieta, já melhorou o meu sono. Pode melhorar um pouco? Pode, mas aí isso que é o grande babado, a paciente eu vou fazer uma reposição hormonal ainda menor para ela, Uhum. porque é que é o que eu sempre falo, a menor dose é a melhor dose para paciente. Não adianta tacar hormônio na paciente se a paciente não tá com o básico bem feito, que é o quê? Uma dieta balanceada para uma mulher 40 a mais, que é tudo que a Patrícia E a fala. gente pega muita paciente, assim, com 5 miligramas de testosterona, Nossa senhora, 10 miligramas 10, de testosterona. A mulher vai usar, gente, 0,5, às vezes 1, 1,5, 2. 2, Mas assim, passou disso, too much, né. tem alguma coisa que tá errada em como esse hormônio age no receptor hormonal. E o receptor hormonal muitas vezes não responde ao hormônio, por quê? Porque teu corpo tá inflamado, você tem parasita, você tá cheio de metal, você tá comendo uma dieta inflamatória porque tá cheio de ingredientes que o teu corpo não processa adequadamente, teu sistema imunológico tá super reativo a esses alimentos, então tá gerando um sistema mais inflamado e esses receptores menos, digamos assim, Ávidos. ávidos, aguçados para receber aquele hormônio. Então o Estão médico vai lá e, saturados, ó, né. Mete taca ali o mais. hormônio. Sem contar "Ah, que não não tá tem reposição de funcionando". testosterona de homem, né, que eu Tá já vi passando gelzinho de homem. Eu falei: Estrogel, o "Pô". pacote inteiro. Não, não, como é que Androgel. androgel, gente, pelo amor de Pacote Deus, todo. pacote todo, e a mulher não melhorou nada, ela tá toda inflamada com hormônio lá na China e nada melhora. É isso. Então, essa coisa de falar: "Ai, doutor, mas eu não tô notando que a minha libido tá melhor, eu não notei que essa testo", aí o médico vai lá e aumenta mais, ao invés de ajeitar a forma com que o corpo recebe o hormônio Pra metabolizar aquele para hormônio, metabolizar aquele metabolômico. hormônio, tem a ver com fígado também, tem a ver com intestino também. Então, a gente tem que escoar, a gente tem que fazer essas vias funcionarem melhor. Isso a gente faz com alimentos, com suplementos mais específicos, e por isso que esse trabalho de base tem que ser feito. Agora, adendo a gente precisa fazer. O fato da mulher fazer uma dieta hormonal, às vezes tá lá no plano PD comigo, com a doutora Carla, tá lá em 8 semanas de acompanhamento, isso não te exime
de fazer hormônios. Eu, por exemplo, faço dieta hormonal, tenho implante hormonal. Mas você vai primeiro fazer essa jornada de organização. O Aí terreno tá vai ali. organizar o terreno, vai desinflamar, fazer dieta mediterrânea, vai tirar tuas intolerâncias alimentares, vai cuidar dos teus parasitas, vai tratar toda essa parte, vai fazer teu intestino funcionar todos os dias, vai fazer teu fígado acelerar o processo das enzimas todas que processam medicamentos e suplementos. Depois disso, aí entra a doutora Carla para o quê? Para poder trabalhar essa outra parte. Então, não é para a gente pensar o seguinte: eu tô sem sintoma, então eu não preciso de hormônio. Você tá sem sintoma porque agora você come melhor, você dorme melhor, você tem mais energia, você fez uma prática de atividade física, você perdeu tua gordura abdominal, você emagreceu, naturalmente a tua vida vai melhorar, seus sintomas vão melhorar, mas isso não quer dizer que silenciosamente o teu osso não vai estar sendo, né, ia falar comido, né? Teu osso não vai sendo desgastado, que teu cérebro não vai sofrendo atrofia e decréscimo de atividades, que de repente a tua saúde cardiovascular vai lá aos pouquinhos, havendo já um depósito de uma placa pequena na tua artéria. São coisas silenciosas, você não vai deixar o problema acontecer. Você tá vendo que a tua glicose está subindo, você vai esperar ficar diabética para tratar? Não vai. Então você vai começar a ver quais são os sinais e sintomas de que meu corpo está em adoecimento, né? Sem contar, como você falou, né, Paty, é silencioso. Então, muitas das vezes a mulher fala assim: "Nossa, mas eu tô ali, faço a dieta igualzinho, tudo igual, minha barriga só cresce, o que que tá acontecendo?". Aí muitas vezes ela sobe na balança, tá com o mesmo peso. Aí a gente vai e faz uma bioimpedância, ela perdeu o músculo e ganhou massa gorda, que massa gorda é leve, massa muscular é pesada. E ela não entende, mas poxa, mas o peso tá igual, mas a minha barriga tá enorme. Lógico, ela trocou músculo por gordura. Isso o quê? Baixa de estrogênio, né? Então, assim, a gente tem que estar muito ligado nisso. E aquela questão, é silencioso. Muitas das mulheres, quando entram nessa fase de transição menopausal, menopausa, muitas delas não tinham colesterol alto, começam a ter colesterol alto. Não tinha resistência insulínica, começa a ter resistência Não tinha insulínica. hipotiroidismo, começa a ter. Exatamente. Por quê? Porque os hormônios estão em declínio. Faz parte do envelhecer. E para não envelhecer, a gente tem que repor da melhor forma, né? E eu acho que entender que isso não é bomba, isso não é um aditivo, isso não é luxo, isso repor o que está faltando, é reposição. É o que eu falo assim, gente, eu não tô fazendo, não é anabolismo. Não é colocar mais, não é ficar fortona, não é com finalidade estética. Não, a estética vai vir. Vai melhorar, com certeza, claro, mas é uma consequência. Mas é uma reposição, não é overdose, não é nada disso. Você vai pôr o que está faltando de fato. E você pode fazer, como no meu caso, com 46 anos, essa reposição assistida em dose menor do que você fará na menopausa, anualmente. Então, assim, quais são os ajustes? Espera aí, ano que vem eu não vou performar igual esse ano, porque eu tô em envelhecimento. Não tem como no próximo ano meu hormônio estar melhor do que esse ano. Ele vai estar pior. Então, eu vou estar com menos memória, menos concentração, menos atividade, eu vou estar com menos energia. Mas espera aí, eu tenho que trabalhar igual ou mais. Eu tenho que dar para novos projetos igual ou mais. Então, assim, como é que eu vou dar igual ou mais se o meu corpo está recebendo menos, está produzindo menos? Então, é uma equalização anual, pequenas doses, para que você chegue na normalidade e os teus sintomas realmente estanquem. Quando você entra na menopausa, aí é diferente, você não tem produção nenhuma, teu ovário parou, você já está 1 ano que teu ovário não está produzindo mais hormônio, aí você pode usar os mesmos hormônios, porém com doses ajustadas a essa nova realidade. Exatamente, que é uma realidade muito mais equilibrada, eu diria assim, porque eu acho que o mais difícil não é tratar a mulher na menopausa, é a mulher que está na transição, porque há uma flutuação hormonal enorme. Muitas das vezes é o que eu falo, um exame de sangue que a gente pega ali, o estradiol, se eu dosar num dia, o estradiol está lá em cima, se eu dosar no dia seguinte, está lá embaixo. Então, por isso que a gente faz esses testes funcionais, às vezes de um exame de urina seca, a gente consegue ter uma realidade ali do que de fato está acontecendo, que um exame sérico, né, de sangue, a gente não consegue detectar. Então a escuta ativa, que é o que a gente trabalha na clínica, a Patrícia escutando, entendendo os sintomas, é um diferencial enorme, porque a gente consegue ali ver o que de fato a paciente está precisando. Ô Carla, e assim, pensando nessa questão dos exames de sangue, de toda essa avaliação da parte dos sinais e sintomas, eu acho que isso a gente faz muito dentro do plano PD, né? De empoderar, de nutrir essas mulheres com conhecimento. Olha, esse hormônio é bom, esse aqui não é bom, essa via é ok, essa aqui não é. Exame funciona aqui, para esse exame não funciona tão bem. Quer dizer, quanto mais a mulher ela puder ter essa bagagem
de responsabilidade sobre a saúde dela, eu acho que ela tem muito mais facilidade, inclusive, para debater com o próprio médico. Por que você não vai fazer isso? Por que isso aqui vai ser Exatamente. indicado para mim? Então, assim, Porque muita gente desiste, né? desiste, começa a normalizar os sintomas. Ah, porque é assim mesmo, faz parte do envelhecer, você tem que ficar assim. A gente não tem que normalizar um cansaço, uma irritabilidade, uma depressão. As pacientes às vezes não se reconhecem, falam, eu não sou essa pessoa. Então isso é um grande sinal, que ela não vai ficar esperando um exame dar alterado, não tem porquê. Os guidelines atuais, todos eles falam, a clínica da paciente, ela não pode normalizar um cansaço. Poxa, eu acordava disposta, eu ia malhar, não consigo. Aí você vai no médico, muitas vezes fala, não, isso é normal, vai passar. Não, não vai passar, na verdade só vai piorar. Então você tem que estar antenado e saber que você tem artifícios ali para você usar para melhorar a sua saúde no geral. Isso é muito bacana que tem no plano PD, que a gente fala ali muito isso, a Patrícia explica para normalizar esses sintomas, explica as vias de reposição hormonal, o que que é legal, o que que não é. Então, assim, a gente tem muita informação para passar para vocês. Ah, não sei, gente, tá Tá enrolando aqui. ótimo, é isso mesmo, tá perfeito. É isso? É, a gente tem muita informação para passar, Tá. porque aí você pode falar, porque a mulher ela é responsável pela saúde dela, Sim, sim, tá. não é? Não tem que botar Tá. isso na mão do Tá, médico, é. entendeu? Então acho que hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem a mulher tem a bagagem, ela tem a necessidade de entender o corpo dela e saber que não é para normalizar esse tipo de sintomas. Então, assim, no plano a gente passa muita informação que dá o quê? A mulher se sente, assim, segura as rédeas dela para procurar o que ela realmente precisa. Ninguém mais tem que passar a transição menopausal, menopausa fadada ao cansaço, a ficar gorda, ficar baranga, Não ter libido. não ter libido, pelo contrário, nós temos pacientes que são casos de sucesso. Elas falam pra gente assim: eu com 50 anos, 55, eu tô muito melhor do que meus 35, que era aquela fase que ela tava ali com um filho pequeno, estressada, ela tá empoderada, ela tá com os hormônios dela da melhor forma, os filhos já cresceram, elas têm, assim, falam, eu tô com energia muito melhor do que às vezes até os meus 20 anos, porque ela tá com a vida dela mais plena, tá estabilizada financeiramente, Uhum. e a mulher tá voando. E aí, quando dá essa liga, a paciente fala assim: doutora Carla, Patrícia, eu não consigo mais ficar sem vocês, eu Uhum. preciso. E é o que ela falou, é muitos pacientes que às vezes moram fora, que vêm a cada 6 meses e falam: Tem eu gente não fora do posso. Brasil, a gente tem vários pacientes, Várias. Portugal, da Europa, que vem Dubai, 2 vezes por ano entendeu? para colocar Suíça. implante. Exatamente. Hoje mesmo, acabei de botar numa paciente, Aham. né? Então, assim, é isso, né? A mulher tem que se sentir empoderada. Pelo contrário, ela tá na melhor E fase. eu acho que também é uma outra coisa, a gente não jogar no colo do médico a responsabilidade por cuidar da nossa saúde. Primeiro Sim. a gente se nutre de informação, a gente cria bagagem, a gente estuda melhor, e por isso que todos esses cursos que são de aperfeiçoamento, aprofundamento sobre a sua saúde, é muito importante, a gente põe isso dentro da bagagem do plano PD para que essa mulher possa sair com poder de escolha. Depois você sabe qual é o melhor médico para você, quem dá liga com você, quem tem a linguagem que você já escutou ali dentro. Mas enquanto aquilo é novo para você e você não tem esse conhecimento prévio, qualquer coisa serve. Se teu médico te der estradiol pela boca, você toma. Se ele esquecer, ele der estradiol e não der progesterona, que também acontece muito, você fica com Acontece. predominância estrogênica mesmo na Estrogênica. menopausa. Pois é, pode isso. Então, gente, é assim, é tipo urgente, não deixa pra amanhã não, porque no meio disso tudo, eu e Carla, a gente assiste quantas histórias, Carlos? Quanto não são os divórcios aí? Enorme, gente. É uma fase que a mulher ali, nem ela se aguenta. Quem dirá o marido, né? Então, não precisa passar por isso, né? Tem que. O maior percentual de divórcios no Brasil acontece nessa fase da transição menopausal, não é? Com certeza, que é a fase. É o que a gente estava falando antes. Não é a menopausa que é difícil tratar. O difícil tratar é a transição. Porque é uma oscilação de hormônio ali o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, ela tá com tudo ali, vitaminas, sais minerais, com os hormônios ali equilibrados, faz total diferença. É, e às vezes não é só uma questão de divórcio, pode ser uma questão de uma demissão, pode ser um Sim. relacionamento péssimo com filhos, né, Uhum. uma vida familiar caótica, porque a mulher só grita, só Uhum. reclama, Uhum. ou então uma mulher super improdutiva, era produtiva, Siga. mas deixou de ficar produtiva porque não consegue trabalhar, não consegue raciocinar, não consegue ler. Muitas mulheres estão em fase de mestrado, doutorado, não Sim. conseguem defender a tese, ou Uhum. precisam demorar 1 ano a mais, sabe? Vai Aquilo é muito postergando, ele vai arrastado. arrastando corrente. Ninguém precisa mais disso, gente, não é necessário. E sem contar que eu costumo muito falar para as pacientes que a gente está numa fase em que
é uma fase meio complicada, porque a mulher, muitas vezes, aquela mulher de 40 a mais, ela tá cuidando dos ascendentes, que são os pais, muitas vezes começa a ficar adoecendo, tem que cuidar, e dos descendentes. Ela tá no meio ali do fogo cruzado. Ou seja, ela tem que performar na melhor forma. Ela tem que estar com a memória muito boa, ela tem que estar rápida, ela tem que estar acessível. E justo nessa hora, não é injusto, vamos combinar que essa transição menopausal nessa idade não é injusto, Paty. Então, assim, ela tem que performar melhor, não procurem ajuda, escutem, informações importantes que vai melhorar muito na sua qualidade de vida. E Carla, me conta assim, eu sempre quero saber os babados dos pacientes, né? Na verdade eu sei, né? Mas Óbvio as que ela pessoas querem sabe. saber. É assim, quais são as queixas principais hormonais que chegam pra você hoje no consultório? Muitas mulheres ali com baixa de libido, né, que às vezes não conseguem ganhar massa magra, e muitas delas têm medo de usar, às vezes, hormônios androgênicos, que eu acho super interessante, eu falo isso aqui abertamente, eu acho que a mulher, se for falar de uma posição hormonal que eu gosto muito da mulher 40 a mais, muitas vezes uma oxandrolona numa dose baixinha, é bem interessante, porque a mulher tem aquela coisa de perder massa muscular ano após ano, e dos hormônios androgênicos, a oxandrolona, pra mim é um suprassumo, tá, Paty? Muitas das vezes até pra usar, às vezes associada àquela paciente que ganhou muito peso, que não tratou, que passou ali passou transição menopausal, já entrou na menopausa e não fez reposição nenhuma e tá com sobrepeso, tá com obesidade, a gente associa às vezes até com uma dose baixinha de Monjaro, tirzepatida, super funciona, ajuda muitas mulheres também, aquelas que não podem fazer reposição hormonal, mas aí a tirzepatida tem um grande, assim, aliado que ajuda muito, porque se a gente parar pra pensar, não deixa de ser uma reposição hormonal, né, porque são incretinas hormonais intestinais, então ajuda muito aquela mulher que não pôde fazer uma reposição hormonal por alguma contraindicação absoluta ou por falta de ter um médico atualizado. Então, a mulher, ela fala: "Nossa, voltei a ter qualidade de vida", né, porque tem vários desdobramentos até da medicação, né, Sim, Patrícia, que a gente sabe hoje em dia, né, de melhora, de circulatória, circulatória, para lipedema inflamatória. também, Uhum. que é uma queixa que está muito em alta nas mulheres, o lipedema, que na verdade é uma doença que sempre existiu, mas agora virou um boom, a gente não pode não falar dela, Uhum. mas a tirzepatida tem o seu local, inclusive até para pacientes magras fazer uma dose baixinha. Então tem muita coisa bacana, né, surtindo aí cada vez mais, e que a gente faz tudo isso dentro da clínica. É, e essa coisa que você falou do Monjaro, do uso da tirzepatida, a gente tem visto muito claramente na clínica, onde a gente, quando monta o programa, o protocolo todo, precisa ter uma avaliação hormonal, porque tá chegando muita gente usando a caneta Uhum, sem resultado satisfatório, assim, 2, 3 meses usando, de repente perdendo 2 quilos, 3 quilos, um uhum. resultado muito inferior ao que a gente consegue dar. E você não vê que, às vezes, o pensamento está muito reducionista, está muito simplista, do tipo: "Ah, isso aqui vai resolver o problema". Uhum. Mas essa mulher 40 a mais, ela tem vários hormônios que estão alterados, que o Monjaro não vai atuar. Jamais, isoladamente jamais, pelo contrário, a gente até pega muitas pacientes que chegam até a gente, que perderam peso na balança, mas elas ganharam uma doença, elas ficaram com obesidade sarcopênica. Isso acontece muito, muito, mas por quê? Não teve a nutrição alinhada, né, Patrícia? A gente sabe que qualquer paciente que esteja usando alguma incretina hormonal, Saxenda, Wegovy, Victoza, seja lá o que for, as mais antigas, se não tiver uma dieta de bater uma meta proteica, usar os suplementos necessários, alinhar os hormônios, ela pode perder peso na balança, mas ela tá ganhando uma doença. Isso é uma realidade que a gente tem visto E muito. quando ela fala de obesidade sarcopênica, a mulher que ela tá obesa e que ela tá perdendo, ela tá deteriorando a massa muscular dela, a função do músculo, a resistência muscular. Então ela tá perdendo peso, mas às custas do tecido nobre, né, Que é não o daquilo que a gente precisa efetivamente perder. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de um paciente em relação ao uso da caneta, ele pode vir a usar a caneta tem milhões de indicações maravilhosas, e principalmente o Monjaro, que a gente é o mais atual, que a gente já está usando na clínica há bastante tempo, a gente tem resultados brilhantes, mas não sem uma avaliação hormonal em paralelo, exato. não sem um acompanhamento nutricional, não sem a reposição de vitaminas e nutrientes. Então você quer fazer, você vai fazer um programa bem Bem ajustado para você. exatamente, onde o paciente ele vai ganhar só saúde, que é preservação de massa magra, perdendo gordura, que isso sim é o emagrecer de fato, né. E é isso, fechamos esse podcast da PDcast, com a doutora Carla Confessor, com todas essas necessidades da mulher 40 a mais em relação aos seus hormônios. Se você gostar desse episódio, não deixe de assistir os próximos sobre a saúde financeira, saúde emocional, saúde física, todas essas 7 saúdes que nutrem a vida da mulher. Ative as suas notificações, se inscreva
inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todas as mulheres que você conhecer.